Você está ao vivo aí, Mário? Tá acompanhando ao vivo? Não. No Instagram, no YouTube? Não tô, não. É bom colocar já? Por causa de comentário, alguma coisa? Eu quero comentar. Se você quiser acompanhar, pode ser. Não, Se não, eu vou colocar. eu tô aqui ao vivo, tá? Tá. Não é porque eu tenho que estar, não é porque eu tenho que acompanhar aqui Uhum. acompanhar aqui pelo YouTube. Então vai. 3, 2, 1. Ok, e já estamos conectados. Este é um novo programa produzido aqui nos estúdios do PVA Entrevista, o PVA Conecta, que a partir de hoje estará com vocês todas as noites das quartas-feiras, a partir das 20 horas e 30 minutos, horário de Mato Grosso, 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Nesse programa, PVA Conecta, eu tenho como parceiro o meu amigo Mário Bevenuto, que vai me ajudar aqui na condução e na entrevista com os convidados. E o nosso objetivo é trazer temas da atualidade, algumas opiniões a respeito do que está acontecendo no Brasil e no mundo, e sempre um ou dois convidados que tragam assuntos inerentes àquilo que a gente vai discutir aqui. Não é isso, Mário? Seja bem-vindo, meu amigo. Maravilha, obrigado, Garcia, obrigado pelo convite. Estou muito feliz aí, né, de estar participando desse projeto. E hoje eu tenho a honra aqui de receber também um grande amigo, né? Só antes me apresentando um pouco, eu sou empresário e consultor na área de gestão comercial aqui de Primavera do Leste. Estou há 5 anos em Primavera do Leste, uma cidade que eu elegi, né, como aqui, né, no alto dos meus quase 50 anos. E aqui hoje nós vamos fazer uma entrevista muito bacana com o meu amigo Marcos Felipe, né? Participamos do grupo BNI aqui de Primavera, BNI Embaixada. E vou aqui ler rapidamente uma bio aqui do Marcos para a gente recebê-lo, né? Então, o Marcos Felipe, ele é biólogo, engenheiro civil, sócio da Arvum Engenharia e Assessoria Ambiental, especialista em licenciamento e regularização ambiental, ou seja, é quem ajuda as empresas a ficarem em dia com a legislação ambiental. Sejam muito bem-vindos, Marcos Felipe. Obrigado, Mário. Para mim é uma honra estar aqui com você. Não gosto muito de falar, né, como você conhece. Não gosto muito de falar, mas é isso. Eu sou biólogo, engenheiro civil, né, estou à frente ali juntamente com os outros dois sócios, a Fabiana e o Sérgio, da Arvum Engenharia Ambiental, onde a gente tem a nossa principal missão e propósito, que é trazer soluções ambientais de verdade. Porque hoje o mercado, dentro da parte ambiental, existe muito disse e me disse. E nós trazemos para os nossos clientes de forma clara e objetiva o que pode e o que não pode ser feito. Então a gente trabalha dessa forma. Hoje a empresa está há mais de 16 anos no mercado aqui em Primavera do Leste. A gente atende toda a região, né, todo o estado de Mato Grosso, algumas áreas da região do estado de Goiás, do estado do Tocantins, do estado do Pará e de Rondônia também. Então a gente tem muita satisfação daquilo que a gente faz e a gente se sente realizado por estar conseguindo entregar esse objetivo nosso para todos os nossos clientes e pessoas e parceiros que sempre estão com a gente. Maravilha. Mas vamos lá, né? Eu acho que todo profissional, ele passou aí por uma jornada até chegar lá, né? E quando a gente olha aqui para o teu currículo, você é biólogo e engenheiro civil, né? Então, assim, áreas que aos olhos comuns elas são antagônicas ou não são correlatas. E eu queria entender isto e também você buscasse nas tuas raízes, onde você cresceu, como que foi, né, a tua vida até chegar aí à decisão de ser biólogo e depois também ser engenheiro ambiental. O que você puder contar para nós. Então, aí você tocou numa ferida, né? Uma ferida assim, porque não foi fácil, né? Hoje, quem me conhece hoje, né, tá tudo muito mais bonito, né? Tudo mais enfeitado, tudo mais vestido. E nem sempre foi assim, antigamente foi mato. Então eu nasci no estado de Goiás, em Goiânia. Nasci em Goiânia, moramos bastante tempo no Tocantins. E do Tocantins eu vim para o Mato Grosso em 2012, 2013, se eu não me engano. E como você, eu elegi Primavera para chamar de minha.
que aqui é uma cidade que eu só saio daqui se me expulsarem. Cheguei em Primavera do Leste com 18 anos, um dia após completar 18 anos. Cheguei em Primavera do Leste, né? Jovem, cheio de sonhos e objetivos. E cheguei em Primavera do Leste com R$7 no bolso, eu lembro até hoje. R$7 no bolso, minha moto e minhas malas. E, cara, a Primavera abriu as portas para mim. Então, eu sempre fui muito curioso, sempre quis aprender. Sei coisas, assuntos mais diversos, que muitas vezes não tem nada a ver com o que eu faço. Mas a curiosidade me desperta isso. Eu estou sempre buscando coisas novas, coisas que vão me alimentar por dentro. E meu primeiro emprego em Primavera do Leste foi de forneiro, lá numa pizzaria no bairro Castelândia, Estação do Sabor, lá com o Gleidson. Ele abriu as portas para mim e eu iniciei minha jornada em Primavera do Leste. E daí fiz minha faculdade, né? Sem estudo a gente tem mais dificuldade em abrir algumas portas. Então, sempre quis estudar, sempre fui curioso. E a área de biologia, ela não foi inicialmente a minha área principal, né? No início eu queria fazer medicina, mas a realidade é outra, né, meu amigo? A gente não nasceu herdeiro, não nasceu herdeiro. Então, minha segunda opção, que eu amo de paixão, foi a biologia. Porque a biologia, ela pertence a tudo que está na nossa vida. Ela vai desde o ar que a gente respira, vai desde o copo d'água que a gente bebe. Então, tudo isso tem relevância dentro da biologia. Então, tudo isso tem estudos, tudo isso tem projetos que é para que a gente possa ter tudo isso. Até mesmo uma mesa de madeira precisa passar por algum tipo de estudo ambiental ou em alguma etapa dessa fabricação. E tudo isso me desperta uma curiosidade gigantesca. Então, quando eu estava me formando ali, me graduando, eu achava que eu ia para o laboratório, né? Eu ia descobrir a cura do câncer, a cura disso, a cura daquilo. E entrei dentro da área ambiental, em 2015, dentro da área ambiental, e não saio mais. Sou completamente fascinado pelo que eu faço, amo de paixão, não me vejo hoje fazendo qualquer outra coisa. Eu amo isso que eu faço. E a minha jornada é essa. Então, são 11 anos atuando dentro da parte de licenciamento ambiental. A gente atua tanto dentro da parte urbana quanto dentro da parte rural. Então, a gente tem bastante serviços dentro da parte rural, porque é onde a gente consegue dispersar mais a nossa semente, né? Dentro de tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa graduação e nas metodologias que a gente foi aperfeiçoando com o passar dos anos. E isso me tornou chegar hoje aqui e estar com você, estar aqui hoje. Agradeço a todos os clientes que passou por mim. Eu lembro do primeiro cliente que eu tive, que eu consegui fechar o orçamento, aquilo para mim, nossa, foi o máximo. Foi o máximo. E hoje meus clientes são os meus xodós. Então, direto eles mandam mensagem, mandam aqui, tem alguém mandando mensagem aqui, E aí? Como é que tá? Né? Então, assim, eles não me abandonam. Então, isso é muito gostoso. Você saber que você está entregando um trabalho bem feito. Mas e por que você fez engenharia civil daí também? Porque até a biologia, né? A medicina, você acabou optando por necessidade de ir para a biologia, né? Mas e por que a engenharia civil? Então, como ela entrou na sua vida? Muitas pessoas acham que são atividades completamente desconectadas, engenharia civil e biologia, mas na verdade não. Por quê? Como engenheiro civil e como biólogo, eu preciso criar medidas de mitigação e de contenção para evitar que um dano ambiental ocorra. Então a gente tem a parte prática, que é a minha parte metodológica da biologia, e nós temos a parte construtiva de como vai ser feita essa mitigação. E daí entra a parte da engenharia civil. Então, por exemplo, uma coisa fácil de vocês visualizar. Dentro do município, a gente tem vários loteamentos. Você sabe o que acontece, Mário, com as águas da chuva que caem dentro das bocas de lobo? Não. Não sabe o que vai acontecer? Não, mas eu imagino, né? Eu imagino que é o que eu penso, que essa água vai para o lençol freático, né? De alguma maneira, né? Mas eu não tenho ideia de mais detalhes, né? Ela não é por esse caminho, mas o que acontece? A água ela vai entrar dentro de uma BL, que a gente chama, que é uma boca de lobo, né? Uhum. Popularmente conhecida. Ela acessa um ramal principal de um loteamento e ela vai desaguar próximo a um APP, que é próximo a um rio. Então, sem um estudo de impacto ambiental, quando a gente tem um grande acúmulo de água de chuva, né? Uma grande queda ali pluvial, a potência daquela água, ela pode devastar aonde ela passa. Então, se ela cai dentro de uma mata sem nenhuma medida de mitigação, ela vai romper, vai derrubar árvores que estiver próxima, vai causar erosão, vai fragilizar o solo. Então, tudo isso precisa de um estudo. E dentro da engenharia civil, a gente cria medidas de resolver isso, como, por exemplo, um dissipador de energia.
um dissipador de energia, a gente consegue bloquear esse impacto da água e ela vai se dispersando de uma forma mais lenta dentro daquela mata ali e não vai causar erosão, não vai causar vossoroca, não vai derrubar árvores, dentro desse sentido. E isso se propaga para vários tipos de atividade que a gente tem hoje. Então, para cada tipo de impacto ambiental, existe uma medida de contenção. E é como a gente projeta isso. Então, dentro da engenharia civil, eu consigo projetar aquilo que a legislação, que o Código Florestal, que a parte ali, biológica pede, a gente consegue projetar isso e entregar para o contratante de uma forma que ele consiga ver, entender e conseguir visualizar a importância daquilo. Entendi. E no caso, por exemplo, como quando a gente fala da questão das regularizações, né, que até o nosso título aí, né, está na nossa thumb, a gente colocou ali que as empresas, muitas vezes, ela não tem ciência dos problemas ambientais que ela está cometendo, vamos colocar assim, né? Ou seja, ela abre a pessoa, como você acabou de falar, um empreendimento. Ao fazer o empreendimento, tem que ser mensurado tudo isso e planejado para que esse empreendimento não tenha um problema, cause um problema ambiental e, portanto, uma multa no futuro, né? Ou até mesmo algum tipo de reparo. Eu quero entender, do ponto de vista das empresas, onde é o maior gargalo assim, que você vê que, às vezes, os empresários... seja por correria ou montou o negócio e não sabia analisar tudo, aonde que eles mais acabam levando multas e tendo problemas, de maneira geral, seja no comércio, se você quiser segmentar, o que vocês mais pegam de casos como esse aí, né? Perfeito, Mário. Essa é uma dor de muitos empresários em Primavera que a gente visita e que vêm até mim, né, até a Arvum Engenharia, para resolver um problema que ele descobriu depois de 3, 10 anos de empresa. Eu acredito, né, prefeitura, não vão me cancelar, mas é um evento que precisa acontecer previamente à abertura de um cartão CNPJ. Então, quando você tem a abertura de uma atividade que ela tem um potencial poluidor, ela já precisa ser notificada ao empresário a necessidade de uma licença ambiental, a necessidade de um estudo, a necessidade de verificar se aquela atividade ela pode estar naquela região, porque o município de Primavera ele tem um zoneamento. Esse zoneamento ele irrita quais são as atividades que podem estar nos locais dentro da cidade. Então, eu não posso pegar uma indústria e colocar ela no bairro Buritis, que é um bairro residencial, não faz sentido. Então, a parte do licenciamento ambiental e das exigências ambientais que são solicitadas, elas precisam começar lá na prefeitura, na abertura da empresa. Porque quando acontece uma fiscalização em um empreendimento, muitos empreendimentos já estão em Primavera do Leste exercendo já há 15 anos. Sim. E nunca foi informado para eles que eles precisam de uma licença ambiental. Então, aí você consegue ver uma discrepância atemporal dentro da nossa parte da prefeitura e dentro da parte como empresário. Então, muitos não sabem que precisavam. Então, isso precisa acontecer no início, para que eles já consigam entender tudo aquilo, e muitas vezes é um custo a mais. E ele não vai conseguir fazer de uma forma imediata, mas ele já tem ciência que ele precisa programar para resolver aquilo. Sim. O caso assim, para algumas atividades principalmente, né? Porque tem atividades que são mais expostas, né, vamos colocar, e outras não. Mas do ponto de vista, digamos, vamos pensar aqui na nossa cidade, nós temos muito comércio, né, e pensando no comércio de maneira geral, quais as atividades que você vê que a fiscalização pega e pega firme, assim, alguns, os principais, assim, tipos de estabelecimentos, né, não o nome, né, mas o tipo, né? Uhum. Assim, tendo em vista o nosso município, a minha vivência, o que eu vivencio, igual eu falei, é muito falho essa parte. Então, hoje não existe assim, uma fiscalização tão efetiva sobre as empresas. Só que algumas empresas, elas têm uma parte ali de comprovação muito maior. Então, qual que é a dor, um exemplo de um produtor rural? O produtor rural ele tem que estar 100% em dias com a demanda ambiental dele. Senão ele não consegue comprar o combustível, se ele não tiver a licença de uma unidade armazenadora na fazenda dele. Ele não consegue homologar uma aeronave se ele não tiver uma licença para a pista de descontaminação aeroagrícola, porque a nossa região é muito forte na parte de descontaminação aeroagrícola. Então, todos eles precisam dessas licenças para conseguir fazer com que a atividade evolua. E alguns segmentos dentro do município, existe a resolução, existe a necessidade de ter um licenciamento ambiental, mas isso não é cobrado.
aí só é cobrado quando acontece algum tipo de incidente, quando vai para mídia, coisas do tipo. Como, por exemplo, semana passada, a gente teve ali um vídeo de uma empresa, uma cooperativa de reciclagem em Primavera do Leste, que um dos colaboradores postou uma sacola que ele pegou, que até então era para ser um material reciclável, e quando abriu era material com risco biológico, provavelmente, pelo que eu vi das seringas e dos equipamentos que tinham ali, era da parte de estética ambulatorial, entendeu? Então, assim, como que um ambiente desse não tem uma exigência ambiental? Porque a parte de clínica de estética, odontológica e de aplicação de injetáveis, ela precisa ter um PGRS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Saúde. Então, ele precisa comprovar isso. E se esse empreendimento jogou aquilo no descarte normal da prefeitura, é porque provavelmente ele não tem algo desse tipo. Então, acontece aí esses problemas. E acaba vindo à tona para os empresários quando a coisa já está feia e já tomou uma dimensão muito grande. Tá, e pegando esse exemplo, você tem aqui na cidade temos muitas clínicas, né, e pequenas, né, que trabalha às vezes o profissional, mas a equipe dele ali pequena, portanto um negócio pequeno. E como você está falando, se ele tiver esse tipo de descarte, ele precisa desse PGR, como que é? PGRSS. E a minha pergunta para você é o seguinte, tá certo que não tem a fiscalização tão em cima, mas se eventualmente acontecer um problema, né, seja, vai ter um impacto importante, eu queria entender se essas empresas elas conseguem regularizar e não precisa falar valores, mas o custo disso ele é alto ou não, como que elas procurariam por essa regularização? Só para me fazer entender um pouco melhor. Um salão, não digo um salão de beleza, mas uma estética que tenha lá 3 pessoas trabalhando, né? Ou seja, está uma empresa pequena. E ela, como você falou, pelo que eu entendi, ela é obrigatória a ter algo assim. Como que ela faz isso? É o custo disso, né? Como que funciona? Mário, muitas pessoas acham que a parte ambiental ela é um problemão. Mas quando a gente senta com o empresário, explica para ele, passa valores e passa o que precisa ser feito, é muito simples. É muito simples de ser feito. E muito fala, por que eu não fiz isso antes? Sabe? Porque é muito simples. Então o pessoal vai ver na mídia, vê o pessoal falando mal do meio ambiente, que isso, que aquilo outro, mas é algo muito simples. É algo muito simples de ser feito. Então se tem alguém assistindo a gente que precisa querer mais informações, se a sua atividade precisa ou não de um PGRS, saber de valores, de tudo mais, vocês podem deixar o número de vocês aí, tá? No chat, que provavelmente alguém da equipe nossa da Arvum vai entrar em contato com vocês. O Mário também pode disponibilizar meu número também pro pessoal, que daí vocês podem mandar mensagem para mim amanhã, que eu consigo esclarecer. Mas é muito simples. Andar regular com os PGRS, sejam eles para a parte de estética, para a parte de vidraçaria, e dentre vários outros segmentos, é muito simples, não é onoroso e muitas vezes nem tem taxa dentro da prefeitura. Por exemplo, o MEI. O MEI ele tem isenção total de taxas. Então você chega no empresário, mas eu vou ter que gastar com você, eu vou ter que gastar com a prefeitura, isso, aquilo, outro, e ele é isento de taxa. E eu não vejo divulgação disso, eu não vejo isso aberto dentro da prefeitura para o pessoal. Então, muitas vezes o pessoal está irregular por falta de informação. E nós temos essas informações. Então, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou ter um imenso prazer em tirar qualquer e toda dúvida que vocês tiverem. Maravilha, obrigado. Garcia, gostaria de fazer alguma pergunta aí? Ok. Bom, então vamos para um outro tema, né, que eu acho que deve acontecer um pouco aqui em Primavera, que é com relação aos poços artesianos aí, né, dentro de casas ou prédios aí e tal. E a gente observa, a minha esposa, como tendo imobiliária, a gente observa muitos poços desses que não estão regulares, né, assim, como que você vê isso e como que é para regularizar, de repente, um poço? O que você poderia comentar sobre isso aí? Você tocou num assunto muito importante. A gente muitas vezes vê um poço de água, um poço artesiano, e tá ali, é aquilo ali, a gente não vê o grau de impacto que aquilo pode causar se for uma execução mal feita ou se ele tiver em um local que ele não deveria estar. A parte de regularização de poços artesianos, de poços já existentes e de perfuração de poços novos, ela precisa ter um licenciamento.
Então, ele é classificado como cadastro de uso significante, que é para pessoas que usam até 10 mil litros diário, e a outorga, que é para empresas e indústrias que usam acima de 10 mil litros. Daí entra a parte de fazenda, indústrias, confinamento, aquilo que possui um consumo de água muito grande. Hoje, no estado de Mato Grosso, só é exigido licenciamento até então para empresas, tá? Empresas. Então, residencial não é preciso fazer a outorga ainda, tá? Não é preciso. Até o atual momento, até a atual resolução que a gente tem, vocês não precisam, somente empresa. Felipe, mas a água ela é para todos, eu não deveria cobrar. A SEMA, onde esse processo é feito dentro do setor de recursos hídricos, ele não vai te cobrar a água. O poço, imagina que ele é a veia de um corpo. Então, se você faz um poço próximo a uma fossa, por exemplo, você está tendo a possibilidade de contaminar aquela água, que consequentemente vai contaminar um lençol freático. Então, o licenciamento de um poço, ele vem para comprovar que aquele poço, ele possui um perfil construtivo, ele possui toda a parte sanitária, que é obrigatória, laje sanitária, hidrômetro, tubo-guia, são componentes necessários dentro de um processo, para comprovar que você não vai causar uma contaminação. Então, você faz um registro na SEMA, a SEMA entende qual a sua atividade, qual que é o seu uso, e em cima disso a sua empresa está resguardada de qualquer problema ambiental que vocês tiverem. Então, ele vem justamente para dar segurança, tanto para nós, que faz consumo de água, quanto para o empresário. Maravilha. Felipe, e agora para a gente não falar só de trabalho, tudo, a gente quer conhecer, eu quero conhecer você um pouco melhor, né? E dentro aí eu vou falar uma pergunta muito simples, assim. Eu queria que você compartilhasse com a gente qual que foi o momento mais extremo da tua vida. No lado, digamos, do sofrimento e o outro do lado da alegria, né? Então, ou seja, o que você pode compartilhar que você gostaria de compartilhar com a gente? Ei, rapaz. Aí você me pegou. Eu acho que a parte mais extrema naquela época, mas foi necessária, foi eu ter me afastado, né, da minha mãe, na época, e ter vindo para um mundo que eu não conhecia ninguém, né? Foi ter realmente cortado esse laço. E eu e minha mãe somos muito próximos. Então, a parte mais extrema foi você sair da sua zona de conforto, da sua casa, do seu lar, e vir se aventurar num lugar que você não conhece. Uhum. Então, isso foi muito extremo. E cheguei a passar perrengues aqui em Primavera, que se eu te contar, a gente passa a tarde inteira. Mas isso foi mais doloroso, né? As outras coisas, elas são consequências. Mas hoje eu entendo que tudo isso foi muito importante para mim ser o profissional, para mim ser a pessoa que eu sou hoje. E para mim ter as referências que eu tenho, né? As índoles e tudo mais, eu acho que isso foi muito importante. Isso formou quem eu sou hoje. Legal. Como que você veio trabalhar na Arvum? Como que foi esse processo? Dentro da parte dolorosa, na minha época de faculdade, eu tinha que ter 3 empregos para conseguir pagar minha faculdade e conseguir pagar aluguel e sobreviver. Então, eu trabalhava de segunda a sexta no emprego convencional durante o dia. De terça até domingo, eu fazia bicos à noite, em buffets, em eventos e tudo mais. E sábado e domingo eu trabalhava num Pesque Pague. Eu entrava às 6 da manhã, saía às 7 da noite e já tinha que estar no outro restaurante às 7h30. Então, essa foi minha jornada por vários anos. E nisso, uma amiga minha, ela me ligou, faltou um funcionário aqui na cachaçaria Água Doce e vamos precisar de uma pessoa para fazer diário. Eu falei, opa, tô pronto. Então, tinha minha mochila com meus livros da faculdade, tinha uma bandeja também que eu ia, trabalhava e ganhava meu dinheiro. E lá eu conheci o Sérgio. Na época, então, o Sérgio era proprietário, mas a Fabiana lá da Água Doce Cachaçaria. Tá. E lá eu conheci eles, daí vi a oportunidade. Eles enxergaram em mim, né, alguma coisa. E viram a oportunidade e eu fui pro escritório. Olha, e tô lá, então, já há 11 anos. E hoje como sócio deles também. Então, isso é muito importante. Então, foi minha trajetória. Então, dentro disso, a gente vivenciou várias coisas, vários desafios. Que legal. E esse processo, né, de virar sócio, né? Porque a gente vê que no Brasil, na realidade, não é muito essa, principalmente empresa pequena, né? As empresas lá, grandonas, lá eles têm processos de ter sociedade e tal, mas as empresas menores a gente não vê a sociedade sendo compartilhada, né? Como foi esse processo? Como que eles fizeram esse convite para você? Ou sempre foi, no momento ali, foi algo que eles falaram, em algum momento você vai virar sócio? Como que foi isso? Conta um pouco aí. Mário, quando eu comecei lá eu tinha 20 para 21 anos. Então eu era um jovem, né? Um jovem cheio de sonhos e o desejo de vencer.
E eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de desafios. E eram meus, não era imposto por pessoas. Então, quando eu entrei dentro da Arvum, eu queria me sentir realizado dentro da minha profissão. Isso foi acontecendo naturalmente. Então, fui escalando, fui buscando cliente, fui amadurecendo, fui buscando competência técnica, fui buscando me aperfeiçoar. E com o passar dos anos, né, lógico, você vai crescendo como profissional e você vai crescendo dentro de credibilidade também com os clientes e com as pessoas. E com o oitavo ano que eu estava na empresa, até então já tinha adquirido algumas coisas que eu tinha planejado para mim dentro das minhas metas, né, de até 28, 30 anos ali. E daí eu me vi numa situação que eu precisava almejar um novo desafio para mim. E aonde foi que eu sentei com a Fabiana e com o Sérgio, expus para ele, né, a minha vontade de me tornar sócio para mim que eu tivesse um desafio muito maior. E é muito maior, viu, pessoal? Quando você tá do outro lado da cadeira, o negócio é tenso. E eles abordaram a ideia, assim, de um jeito fantástico, que muita gente não abordaria. Exato. Então, eu sou extremamente grato à oportunidade e eu estou honrando com essa oportunidade que eles me deram. Os clientes são provas, o crescimento da Arvum que a gente tem são provas, que é um trabalho nosso e de toda a nossa equipe que é fantástica, porque hoje a gente não faz nada sem pessoas. Então, nós precisamos valorizar pessoas. Ninguém cresce sozinho, né? Ninguém cresce com a porta aberta. Então, as pessoas fazem acontecer. E isso é muito importante. E eles foram muito receptivos com a ideia. E falou, Felipe, vamos fazer. Mas você tem que conquistar isso, isso e isso para dar certo. Aí eu já tinha um novo desafio. Eu precisava almejar aquilo, eu precisava alcançar aquilo. E se tornou meu foco aquilo. E fiz acontecer e deu certo. Então, hoje a gente tem desafios muito maiores, né? E esse é quem eu sou. E quem eu sou bate muito com o que eles são também. Que a gente tem o mesmo perfil. Então, quando chega cliente lá com um desafio muito grande, fala assim, falaram para mim que isso não é possível. Que é impossível acontecer. Aí não. Aí você mentiu. Quando fala que é algo que ninguém consegue fazer, eu falo, tô pronto. Vou resolver isso aí. Essa é a nossa essência. É conseguir trazer soluções ambientais de verdade, cara. Que maravilha, bom demais. É bom ouvir isso e interessante essa história. Você estava preparado, né, e levou, e a empresa também, né, porque a gente vê realmente hoje um apagão de mão de obra e geralmente as pessoas que vão se destacando, se a empresa não reconhece isso de alguma maneira, né, e uma das melhores maneiras é se tornar sócia, até para ela também ter parte do resultado, sim, mas parte do desafio, as pessoas vão embora e vão tentar abrir suas empresas, né? Então, é muito legal ouvir isso e de uma pessoa e de como você começou, né? Ou seja, não tinha nem ideia, né, do que ia dar, porque vocês estavam trabalhando dentro de um bar, né? E seja, conheceu. E aí eu acho gostaria de pôr um ponto que é muito importante, e aí como uma visão pessoal. As pessoas que trabalham com nós temos que analisá-las pelos valores, né, princípios que ela tem, e o resto, a parte técnica, a gente ensina. Se você tem valores iguais, princípios, né, parecidos, o técnico você ensina. A pessoa vai construir ali, junto contigo, uma lealdade, vão tocar qualquer desafio que for. Né? Então isso é muito legal. Mas você fugiu da parte boa. Qual foi o teu extremo mais feliz, né? Aquele momento de realização, assim, que você julga assim, pô, zerei o game aqui naquele momento, né? Sei que a gente sempre tem desafios maiores, mas naquele momento falar, pô, que legal, conquistei isso. Eu sou uma pessoa que está sempre insatisfeita, mas não pelo lado da ingratidão. Não pelo lado da ingratidão. Sou muito grato pela vida que eu construí, pelas conquistas que eu tive até hoje, mas eu sou uma pessoa que eu nunca estou satisfeito. Então eu estou sempre precisando mais, mais e mais, e isso é meu. Isso é meu, sou quem eu sou. Se eu não tivesse isso, não sei, talvez eu estaria depressivo, não sei como eu estaria. Mas assim, um dos momentos mais felizes foi quando eu consegui visualizar dentro da Arvum Engenharia Ambiental um futuro para a minha vida. Né? O futuro que eu falo é a continuidade. Então, eu não tinha mais como empresa que eu estava de passagem. Então, eu estava incorporado ali dentro. Então, eu tinha uma responsabilidade atrás de um CNPJ. Então, isso foi muito importante porque foi algo que eu queria e algo que eu almejava e algo que aconteceu.
porque isso permite trazer mais realizações pessoais para mim, para minha família e para as pessoas que eu amo. Legal. Aproveitar esse tema, né, que a gente está falando, que dica que você daria para as pessoas, se quiser até colocar, falar olhando para a câmera, nesse sentido, ou seja, com um profissional quando entra está numa empresa e que ela, de fato, no começo, às vezes as coisas não é redondo, mas com o tempo, como você entendeu que aquilo ali seria para você e se dedicou, né? Ou seja, tirar aquela visão, né, de que, pô, eu estou trabalhando para os outros aqui, trabalhar para mim, como você sempre deve ter feito isso na tua vida. E por conta disso você teve as oportunidades, né? Então, que dica que você daria para um profissional novo aí que está entrando, não novo em termos de idade, mas está entrando numa empresa, como ele deveria se comportar para que ele seja notado e promovido e sei lá o que pode acontecer na vida da pessoa? Mário, eu acho que o primordial de tudo é você identificar aquilo que você gosta e quais são as suas competências. Em cima disso, você procurar algo dentro daquilo. Porque, assim, a partir do momento que você está dentro de uma empresa, você desempenha um papel que aquilo não é uma obrigação para você, você vai dar o seu máximo. Você vai dar o seu máximo, você vai buscar se alimentar de informação, você vai procurar se equipar de arsenais técnicos para você. E quando você está em uma empresa que aquilo ali não te identifica, isso é muito mais difícil de acontecer. Então, o conselho que eu dou, busquem empresas, busquem empregos que são correlacionados àquilo que você quer, àquilo que você idealiza. Então, se eu gosto de carro, eu vou buscar algo dentro do segmento automobilístico. Então, eu vou buscar algo dentro do carro. E aquilo ali vai te fazer ter uma sede gigantesca. E quando você vê, ou você vai ser dono do seu próprio negócio de carro, ou você vai se tornar sócio da empresa que você está. Porque isso faz total diferença dentro da empresa. Quando a pessoa realmente quer, meu amigo, as coisas acontecem e ela nem vê. Porque aquilo é extremamente satisfatório. Você quer fazer porque você gosta, você vai se dedicar e você vai buscar se preparar para aquilo. É o que eu acredito, é o que eu vivenciei para mim, né? E é o que deu certo para mim, é o que está dando certo até agora. Ah, legal, maravilha. Eu compartilho muito com isso. Acho que eu sempre... As minhas boas oportunidades sempre vieram quando eu estava muito dedicado, né? Então, assim, a gente não... Evidentemente que a gente não vai fazer necessariamente o que gosta do ponto de vista de vontade, né? O que a vida vai nos trazendo, a gente tem que aprender a trabalhar com aquilo e passar a gostar, né? Porque nós não pelo menos a tua história e a minha é parecida, não somos herdeiros, né? A gente realmente teve que... Algo foi caindo... Teve que ralar, foi ralando, né? E ali a gente escolheu algo que a gente queria fazer, né? Assim, eu trabalho... nessa área que eu trabalho há mais de 12 anos, mas ao todo são 20 anos e sempre trabalhando dentro de empresas, consultoria de empresas, tive empresa, então... Por quê? Porque eu gosto disso. É uma coisa que eu gosto. Se eu tivesse com muito dinheiro, eu estaria fazendo coisas parecidas, né? É aí que está o negócio. Sacada. E assim, só fazendo um adendo que nem disse meu cunhado, quando você comentou ali a questão da pessoa ter a mentalidade, eu tô aqui, eu sou funcionário, não é meu, e seja o que Deus quiser. Seja você vendedor de loja, já fui vendedor de loja também, tem um currículo gigantesco de coisas que eu já fiz. Quando você, um exemplo, vendedor de loja, trabalhando, vendendo roupa. Quando qualquer pessoa, né, do público de fora chega dentro do estabelecimento, o primeiro rosto que ele vê é o seu. Então, a pessoa ela tem que se identificar como ela sendo sua própria empresa. Ela é o seu próprio logotipo. Então, se ela está ali, ela cria relacionamentos, quando ela sair lá fora, aquilo ali pode ser um potencial, um cliente em potencial de um futuro negócio que você pode abrir. Então, você nunca deve pensar que eu estou aqui porque é dos outros, porque aquilo outro. Não, a partir do momento que o rosto é seu, você está lidando com as pessoas, você é a sua empresa, você é a sua imagem. Então, é isso que eu penso. Muito legal. E falando um pouco de BNI, né? Assim, e aqui você não está falando para o Mário, tá? Você está falando para a nossa audiência. O que é o BNI e como que o BNI agrega na empresa de vocês, né? E vocês estão há quanto tempo lá? E conta um pouco aí o que é o BNI e como ele agrega para vocês aí. Eu vou fazer uma coisa aqui, que quando vocês forem em uma reunião do BNI, que provavelmente vocês serão convidados, vocês vão ver.
Oi, eu sou o Marcos Felipe, sou biólogo, ocupo a cadeira de Engenharia Ambiental. Hoje eu estou no BNI há 1 ano, a Arvum está há 1 ano e 2 meses, se eu não me engano. E o BNI ele tem contribuído de forma muito significativa. No início, o Sérgio, o meu sócio, engenheiro ambiental, ele estava na cadeira e a gente fez uma transição ali no ano passado, onde eu assumi. A minha vivência dentro do BNI é que é o seguinte, você constrói relacionamento com pessoas e empresários e você conhece eles de verdade. Então, muitas vezes você está de fora, você vê fachadas, você vê armaduras, vê tudo. E quando você está lá dentro, você vê pessoas. Você vê que são pessoas como a gente e que têm os mesmos desafios. E são empresários, estão fazendo o negócio deles crescer e estão querendo fazer crescer. Então, ali dentro, assim, toda quinta-feira, amanhã é dia da gente estar lá, cedinho. Exato. É como se fosse uma injeção de energia, onde a gente vê pessoas animadas, pessoas engajadas e faz acontecer. E lá dentro do BNI, a gente teve a possibilidade de se conectar através de indicações bem qualificadas, né? De vários empresários, como o Mário, como a Carol Vidal, como a Lívia, como várias outras pessoas que estão lá dentro, da gente apresentar o nosso trabalho, apresentar as nossas qualificações, mostrar o que a nossa empresa é capaz, mostrar os nossos cases de sucesso e com isso trazer credibilidade para os empresários que estão ali dentro. Então, a partir do momento que eles sentem confiança e sentem credibilidade naquilo que a gente faz, eles vão vender o nosso negócio. Eles vão vender quem nós somos como profissional e como empresa. Então, isso é muito importante. E sem falar de vários outros aspectos de crescimento pessoal que você vai adquirindo ali dentro que você nem vai vendo. E quando as pessoas veem de fora, você tá diferente, você tá pá. Aí você vê que as coisas estão se juntando. Legal. Então, quem tiver a possibilidade de ser ofertado uma cadeira para entrar no BNI, não perca tempo, tá? Não perca tempo, pegue, abraça a sua cadeira e não largue ela por nada. Mas aqui eu vou fazer uma pergunta de advogado do diabo aí. Eita. Porque quando você diz o elogio do adulto é o Pix, né? O elogio do adulto é o Pix. Então, assim, pensando nisso, tirando todos esses benefícios aí, financeiramente é interessante? Financeiramente é interessante, sim. Só o que precisa ser avaliado é que alguns segmentos eles desempenham mais rápido que outros, né? Então, para vocês, né? No caso de vocês. Para nós, sim. Para nós já foi... É um canal de venda importante? É um canal de venda importante e além da venda do serviço, a venda da credibilidade da empresa. Ah, tá. Então, que muitas vezes o dinheiro ele não vem de forma momentânea. Ele não é agora. Ele é algo que você vai construindo através da confiança que você vai gerando. Então, esse é um dos aspectos mais importantes. Interessante. E a Arvum, ela tem atuação somente em primavera? Não, hoje a Arvum ela consegue atuar em todo o estado de Mato Grosso. A gente tem empresas que a gente atende no estado de Goiás, no estado de Tocantins, no estado do Pará e no estado de Rondônia, que saiu através de primavera, de indicação, do boca a boca. Então, ou seja, um serviço bem feito, ele se vende. Então, as pessoas vendem o seu serviço. Por isso que é tão importante você desempenhar um papel que você se identifica e que você faz bem feito. Então, a Arvum, Engenharia e Assessoria Ambiental, hoje consegue atuar em todo o estado de Mato Grosso. E eu vou falar, acho que a gente consegue atuar em todo o Brasil, viu, Mário? Brasil. Acho que a gente consegue. A gente consegue. Se você trazer um desafio, com certeza eu vou abraçar. Depois eu vou chorar, mas eu vou abraçar e eu vou fazer acontecer. Eu acho que o desafio que pode ocorrer é a questão logística, né? Que eu acho que daí pode ser que hoje nós, assim, se atender mais a sudeste ou sul, demoraria mais chegar, o custo, né, aéreo, às vezes, talvez essas coisas que podem, a não ser que vocês tenham ramificações por lá, né? Mas assim, eu te falo que o serviço que nós fazemos, gente, não é só a prepotente, tá? Mas é porque a gente se dedica muito. Principalmente, eu me dedico muito no que eu faço. A gente tem situações quando o deslocamento é muito grande da parte de logística, coisas que a gente levaria às vezes 3, 4 dias de estrada, o proprietário ele paga o avião para nós. Ele já aconteceu de fretar avião para buscar, para ir lá resolver uma dor dele, entendeu? Então, isso foi extremamente importante. Isso é muito importante. Então, assim, a logística, tudo é estudado, tudo é dado um jeito. Então, não existe dificuldade para quem quer fazer, não. Que interessante, hein? Foi legal, eu me senti aquele dia. Deu uma turbulência, né? Eu falei, agora que minha mãe, né, perde um filho, mas deu tudo certo.
Mas é legal por causa da importância do trabalho, né? Importância do trabalho. Porque para confiar em vocês, ó, eles que tem que resolver. Então vamos pegar um jato aqui e mandar esses homens para... Se entendesse 2 dias anterior, tinha baixado o helicóptero do IBAMA na propriedade, lacrado tudo. E com 22 dias, a gente conseguiu, né, fazer toda a parte do trabalho ambiental que precisava e o advogado deles teve subsídio para derrubar o embargo da propriedade. Então, o cliente que a gente atende até hoje. Interessante. A gente teve aí um tempo atrás, né, recebemos um amigo aí do Rio Grande do Sul falando sobre embargos e outras coisas, né, ligado à parte ambiental, né. Para essa parte do produtor rural, né, que muitos, seja ele ou os familiares, nos assistem aqui. Qual que é os cuidados, assim, dentro de uma propriedade que se deve tomar, né? Ou seja, eu tenho uma propriedade ali, eu quero construir um barracão, é só eu pegar e levar o pedreiro lá e construir onde que eu quiser. Como que você indicaria, o que você daria de orientação para esse produtor rural aí que tem que andar em dia aí? Tá, o primeiro passo é dentro de um projeto, de um layout de legalização de uma sede rural, é você nunca fazer nas cegas. Você nunca fazer nas cegas. Então, você precisa procurar um profissional da área ambiental que você confia, né? E que tenha uma certa reputação na sua região, que isso vai fazer total diferença, para ele identificar. Então, se você quer fazer a construção de um empreendimento, ele vai identificar para que esse empreendimento vai servir, qual que é a função dele, quais são os impactos ambientais que ele vai gerar, e em cima disso ele vai criar medidas de controle ambiental para que não ocorra um embargo, uma multa, uma notificação, um auto de inspeção do tipo. Para os produtores rurais, tem tido um tema que é bastante atual e que muitos estão passando por ele no presente momento, que é a parte do CAR, do SINCAR. Então, existe o CAR, que ele é federal, né, que é para todo o Brasil, e o estado de Mato Grosso tem o SINCAR, que ele é específico para o Mato Grosso. Ou seja, se o Mário tem uma propriedade rural, precisa de um financiamento, precisa de um subsídio, e ele não tiver com o seu CAR em funcionamento ativo e analisado, aprovado, você não vai conseguir nada, nenhum recurso do banco. Você não vai conseguir vender o seu gado, você não vai conseguir vender o seu grão. Então, o SINCAR ele é muito importante para a sua propriedade, é como se fosse um coração. Então, você precisa manter isso muito certo. O que correlaciona com esse CAR? Se você fazer a limpeza diária muito maior do que o que é sua área consolidada antes de 2008, pelo Código Florestal nosso, né? Tudo pelas normativas. E tudo o que acontecer, você nunca faça nas cegas. Procure um profissional de confiança. Entre em contato comigo que eu consigo te esclarecer para que isso não ocorra. Porque qualquer interferência que você faça e essa interferência seja errada, ela vai correlacionar lá dentro do seu CAR, ela vai suspender o seu CAR e você vai estar com o coração da sua propriedade rural parado. E no caso, indo para um outro segmento, que é da construção civil, né? Você mencionou alguma coisa sobre empreendimentos, né? Maiores, condomínios abrindo aí, mas e o pequeno construtor que constrói residências, né? Que a gente tem bastante aqui na cidade, né? Para venda. Existe algum cuidado ou para construir residência e construir comercial? Pessoal que faz isso como produção mesmo, que cuidado que deve ter, ou até mesmo a pessoa física, né, que queira fazer, se tem algum cuidado aí que você indica? Existe cuidados extremamente importantes para a parte da construção civil, né, seja para pequenas obras ou para grandes obras. O principal problema é aquele, né, não existe uma cobrança efetiva. Dentro da parte da construção civil, o que a gente precisa se atentar é para uma necessidade básica de toda a população, que é ter um meio ambiente limpo, um ar sem poluição e água limpa. Mas o que isso tem a ver com a construção civil? Dentro da construção civil, você precisa ter uma gestão dos resíduos que você gera. Então, cada resíduo ele tem uma propriedade e ela tem uma destinação separada. Resíduos de construção civil, como concreto, existe um local que para ele precisa ir. Restos de metal, tem um local que ele precisa ir. Você precisa vender para uma empresa que faz a parte de compra de sucata. Lata de tinta. Se hoje você for nos ecopontos, no ecoponto Tupã, que é onde o pessoal fazia o descarte antigamente, dos resíduos de construção, você vai ver muita lata de tine, muita lata de tinta e muitos componentes oleosos. Se você olhar o rótulo atrás, lá está bem descrito que ele não pode ser lançado e que ele tem um grande risco de contaminação do solo e das águas.
Então, dentro da parte da construção civil, o que precisa ser implementado e efetivado é a parte do PGRS-CC, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. O que esse plano faz, Mário? Ele entende quais são os resíduos que você vai gerar, quais são as sobras, e ele consegue identificar para onde que você precisa destinar e quais as comprovações que você precisa ter. Então, se chegar uma fiscalização e te intimar que você fez um descarte legal, e você tem o seu PGRS, você tem as suas comprovações de destinação adequada, da venda de sucata, da destinação do entulho, da destinação das latas de tinta, dos resíduos oleosos, você está respaldado. Se você não tem isso, você vai ter que responder uma defesa, ou criminalmente, ou uma ação administrativa. É interessante isso, né? Porque a falta da fiscalização, ela nos dá um falso engano que nunca vai acontecer. Que nunca vai acontecer. E eu costumo brincar com a questão do acidente aéreo, né? Qual a chance de nós entrarmos amanhã num avião dos milhares que voam todo dia e que ele vai cair amanhã? Ela é remotíssima, a possibilidade. Amanhã cair um avião já é muito remota. Eu estar dentro dele é mais remota ainda. Mas se acontecer, é impacto total. Eu vou morrer. A chance é essa. Então, ou seja, eu acho que esse cuidado que as pessoas têm que ter com os demais. Ou seja, se eu estou fazendo uma obra, vamos fazer o descarte correto, né? Como você acabou de falar, né? Seguir, né? uma regra para que você não tenha impactos depois. Depois o lucro que você teve na obra, você tem que pagar para um advogado, para um técnico ambiental em face laudo. E assim, é um direito de toda a população, né, das pessoas, das crianças e dos animais, ter um meio ambiente limpo, um meio ambiente preservado, né, e um ar limpo. E como que a gente faz o nosso papel socioambiental? Como empresários, como gestores, a gente precisa identificar de que forma a gente pode melhorar as ações dentro da nossa empresa para que a gente consiga fazer esse papel, consiga fazer funcionar. Muitas vezes não é fácil, porque tem empresas, tem segmentos que já estão 15, 20, 30 anos, então é muito mais difícil. Mas vamos implementar pequenas ações, né? Essa ação esse mês, essa ação no outro mês. Quando você chegar final de ano, você está com muitas coisas evoluídas ali e você vai conseguir botar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que está fazendo o seu papel. Muito bom. Meu amigo, a gente está começando a encaminhar para os finais e aqui a gente vai voltar para o pessoal, né? E o Marcos Felipe fora do trabalho, né? O que você gosta de fazer? Como que digamos, com que você... seus hobbies. Eu já tive a oportunidade, mas não por muito tempo, de ver que você canta, né? Que você gosta de uma cantoria ali e tal, mas quero ver muito mais aí no futuro, em alguma festa nossa lá. Mas como que é o Marcos Felipe aí fora do trabalho, o que você procura fazer? Viagens, né? O que você gosta, o que você tem de planos aí que você poderia falar? O Felipe mais divertido fora do escritório, ele se perdeu por uns 10 anos, viu? Então eu precisei de um puxão de orelha da minha psicóloga, Cleiva Delagnol, puxar minha orelha e eu voltar ao meu passado e identificar as coisas que, além de trabalhar, me faziam feliz. E voltei para a parte da música. Lembrei que eu gostava disso, que eu tinha deixado isso adormecer lá atrás. E voltei a fazer isso, né? Como um hobby e como uma válvula de escape. É como se eu desligasse o meu cérebro e ele recarregasse para me ter outras coisas. E nessa semana eu acabei de lançar o meu primeiro álbum, tá? Que é Entre Dois Mundos. Já está disponível no Spotify, no YouTube, em todas as plataformas digitais. Passam lá, conferem, deixem o comentário de vocês, o que vocês acharam das músicas. E é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de música, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de cantar, eu gosto de felicidade. É isso que eu gosto. Gosto bastante. Muito legal. E a gente teve a oportunidade, né, de ver isso na festa junina, né, do BNI, né, que você se engajou ali. É unânime, né? Todo mundo. Eu fui organizador, eu fui cantor, fui sonoplasta, fui fabricador de quentão. Meu quentão arrasou na festa junina, viu? Então provavelmente vai vir novas contratações aí pro meu quentão. Quem sabe lançar uma marca aí, hein? De quentão. Quentão refrigerado. Tava muito bom. Mas foi muito bom, cara. Foi muito divertido e eu acho isso muito importante para nós, empresários e pessoas como geral, porque a gente está deixando muitas coisas que nos faziam feliz, que nos fazem retornar à criança anterior de lado, né? Como uma festa junina, como um Natal, como um Ano Novo, que quando a gente era criança isso fazia a gente muito feliz.
E a rotina do dia a dia, o estresse, está fazendo que isso cada vez mais tenha menos importância. E eu acho que a gente precisa resgatar isso. A gente precisa resgatar aquilo que nos faz feliz. Sim. E viagens, assim, Felipe? Você tem costume de viajar fora? Tem quem gosta de ir mais para a família e ficar mais quieto ali num fim de ano e tal, mas tem quem gosta de ir para lugares novos, conhecer coisas novas. Você é mais da trilha ou mais da cidade? Como que é essa parte? Ó, como um bom geminiano, eu sou muito indeciso. Uma hora eu gosto do rústico, uma hora eu gosto do luxo, então varia muito. E sobre viagens, eu não fiz muitas viagens. Não fiz muitas viagens. Fiz várias viagens, mas dentro do nosso estado, né? Uhum. Ceará, Santa Catarina... Vixe, Pernambuco, Brasil, aqui dentro do Maranhão, conheci o Maranhão no início desse ano. Início do ano não, foi no final do ano passado. E eu achei incrível, gostei bastante do Maranhão, a água quentinha, pouca gente, uma praia só pra você, eu achei incrível. Mas eu tenho bastante planos agora, daqui pra frente, de conhecer outros países, como o Chile, como o Peru, como a Colômbia. Então, são lugares que eu quero conhecer. Ah, Felipe, mas você vai para ir pra praia? Não, eu quero vivenciar a cultura deles, eu quero viver como eles, eu quero ir no mercadão, eu quero ir na feira, quero entender como é que funciona aquele pessoal, como aquele povo vive ali. Então, eu gosto disso, eu quero conhecer isso. Eu tive a oportunidade de ir a Bogotá. E foi uma oportunidade maravilhosa, porque eu fiquei 40 dias lá. Nossa. Eu fui a trabalho, né? A minha esposa ficou 10 primeiros dias, ela teve que voltar para também trabalhar, né? Que ela estava de férias. E eu fui por conta do meu trabalho. Então, eu fiquei lá 40 dias, nós alugamos um Airbnb, né? A empresa alugou um Airbnb, e eu vivi do jeito que você acabou de falar. Eu pegava o Uber, ia trabalhar, voltava, ia para academia lá tinha Smart Fit, ia para academia, ia para mercados. Eu pude lá, daí, sim, fortalecer e aprender o espanhol para valer, porque eu só tinha feito treinamento aqui para ir, né? Assim, mas a cidade é maravilhosa, a gastronomia é maravilhosa, assim, que nós temos vontade de voltar para lá, um lugar que nos deixou muita saudade para mim e minha esposa, assim. E o que eu conheço de fora, assim, do que eu vejo, o sentimento que eu tenho com o pessoal lá é igual a gente, assim, é bem caloroso, né? Muito. O trem é muito animado. Muito caloroso e são pessoas dóceis, né? É bem isso mesmo, como o Brasil, assim. Tanto que lá como eu cheguei lá, eu não tinha... O Malemar falava, né? O espanhol, só tinha o curso, né? E aí o rapaz que ficou meio como um tutor meu ali, né? Ele me acompanhava onde precisava que eu precisava ir. Mas, cara, ele me mostrou os lugares que eles frequentam. Então, eu fui no lugar que a empresa frequentava. Não tinha esse negócio de turista, entendeu? E então foi maravilhoso, assim. Cidade excelente, assim. Show. E eu imagino que o Chile deve ser coisa parecida. Você tomou muito mascal lá? Não, tomei para experimentar um dia que subi num dos picos mais altos lá, né? Que lá tá a base tá em torno de 2.700 metros, se não me engano, né? E se não me engano é isso. E depois mais um tanto para subir o pico lá, que sobe lá com ele tipo um metrozinho. Praticamente uns 1.400 metros mais alto do que a gente está aqui. Do que nós estamos aqui. E daí, o que acontece? A temperatura maravilhosa, porque ela é dos 8 graus a 20. Nossa, ela que sonho. Não abre mais do que isso, entende? Você não vai ver lá com 25, 26 graus o tempo inteiro. Deve ter um momento do ano, mas naquele momento, em janeiro ali que eu fui, tava nesse... Então foi maravilhoso, assim. Show. Quero passar perrengues, assim. E o esporte? Que tá fazendo alguma coisa aí? O que você conta pra nós? Cara, eu sou um cara bem sedentário. Então, comprei raquetes de tênis. Elas estão lá me julgando nessa hora. Pagou a academia? Paguei a academia. A academia eu tento ir. 3 vezes na semana tá dando certo. As raquetes de tênis devem estar me olhando lá. Tá mentindo aí. Mas comprei, tá lá. Tipo assim, não sou um cara muito do aspecto do esporte. Mas a gente precisa, né? A gente precisa da saúde. Então, na medida do possível, eu tento fazer acontecer, mas não sou uma pessoa muito indicada para me seguir para esporte, não, viu? Legal. Mas aí, agora eu te devolvo. Que pergunta você gostaria de fazer pro Mário? Mário, eu conheci um pouquinho do que você faz, né? Do Power BI. Uhum. Do Power BI.
E eu queria que você me explicasse assim de uma forma clara para as pessoas que não entendem o que é, de que forma o Power BI, é isso, né? Power BI. Power BI. A Power BI. Isso. Ela ajuda e ela vai fazer total diferença na empresa deles. A gente pode usar clichês aqui para tentar facilitar. O que não é medido, não é gerenciado. Então, ou seja, se você tem uma ideia de perder peso, você precisa saber, obviamente, o teu peso. Tá? Vou falar de minha parte, eu estou com 103 quilos. Se eu quero perder meu peso, eu preciso saber que eu tenho que fazer alguma coisa para esse peso ser perdido. Mas o peso em si, ele é um resultado. Eu tenho indicadores meio, a minha cintura, outros batimentos e outras coisas que eu preciso, no meu corpo, medir para melhorar. E dentro de uma empresa é igual. A receita, o faturamento, ela é ego. A empresa que faturou 1 milhão ano passado e ela faturar 1,100 esse ano, ela está igual ou patinou para trás, dali para trás. Por quê? Porque teve inflação. Então, ali é ego. Então, não adianta ela saber a receita dela, ela tem que saber quanto de lucro vem para o caixa. E como eu falei, brincando que o Pix é o elogio do adulto e do cliente com o teu negócio, quando um cliente paga você é porque ele reconheceu o valor. A empresa, ela precisa gerar caixa. Então, ou seja, o Power BI, ele nada mais é que um visualizador. A gente conecta o sistema na empresa, no RP da empresa, no CRM da empresa, que são os sistemas da empresa, e a partir daí a empresa consegue medir os seus indicadores, né? Então ela tem que medir produto vendido, por quanto ela vendeu, compra, quanto ela tem de estoque, se o estoque que ela tem é um estoque que está vendendo, ou ela só tem ele de ego também, às vezes tem lá, tenho 500 mil no estoque. Mas todo mês está tendo que comprar. Por quê? Porque o estoque está ocioso, não está vendendo aquele tipo de produto. Então, que tipo de ação que ela vai fazer? É só quando ela começa a olhar os indicadores que ela consegue, de certa maneira, fazer uma gestão, né? Então, o Power BI nada mais é que um visualizador, como se fosse um painel do carro, mostrando para você a direção, só que a decisão sempre vai ser da pessoa. Quando você não tem, brincando aqui, experimenta colocar um tampo no painel do teu carro lá para você parar de ver o velocímetro, parar de ver tudo. Você deixa um tampo branco lá, o preto lá. O que vai acontecer? Você vai passar num radar que era 40, pode ser que você passe a 30, se você estiver muito conservador, pode ser que você passe a 50, vai levar multa, né? Então, ou seja, você tem que estar olhando esses indicadores. E nós estamos rodeados e todo dia na nossa empresa enchendo de dados, cada vez mais dados, a rede social trazendo coisa para nós e toda a empresa precisa saber disso. Então, o Power BI, ele traz isso à evidência. Dentro de uma forma prática, no exemplo, para uma empresa de variedade, o Power BI, ele consegue trazer uma identificação de quais produtos que ele precisa investir mais dentro da empresa e quais eles não devem comprar para ter dentro ali? Totalmente. Essa é a ideia, né? Porque quando a gente tem... existe uma teoria de vieses, né? E a gente tem um vieses, por exemplo, de confirmação ou de recência. Na nossa cabeça, a gente acha que tal coisa está acontecendo melhor. Mas quando você olha o dado, nem sempre está. Então, com certeza. Então, o que eu mais vendo, como eu mais vendo, o horário que eu mais vendo, o dia da semana, o mês. Se é uma empresa, por exemplo, empresas que são muito afetadas que de presentes, por exemplo, uma ótica ou qualquer outra coisa relacionada que é empresa de presentes. Então, o Dia das Mães é muito importante, o Dia dos Namorados é muito importante, o final do ano é muito importante. Então, você tem que saber se preparar para essas datas, para você comprar melhor, fazer campanhas, né? Então, com toda certeza, o Power BI ele vai te dar isso, né? Então, é um painel de indicadores, né? Ele funciona também para serviços? Então, por exemplo, tem um exemplo, dentro da minha vivência, eu conseguiria identificar quais serviços que, por exemplo, a Arvum fornece hoje que tem mais demanda do que outros. Então, consegue, com toda certeza. Eu acho que dá para colocar e isso aí você... só que você consegue... O serviço, depende da quantidade de serviço que você tem, ele é um pouco mais simples.
Então, colocar isso num indicador ali, dá para colocar, mas eu diria que em serviços ele é muito importante para gestão de projetos, por exemplo. Entrou um projeto, em que fase que está o projeto, você ter isso visualmente, ó, tá faltando isso, e ter ali uma tela, de repente, aberta lá numa sala de guerra de vocês lá de reunião, e você tá olhando lá o que está acontecendo. Porque às vezes a gente dá foco numa coisa e outra tá passando. Então, ou seja, quando você está olhando todo dia aquilo ali, e os teus funcionários também, que é o mais importante, as pessoas todas estão olhando para a mesma direção. E não cada um para os seus computadores, o que cada uma está pensando. Isso é importante, que é o que acontece no dia a dia, né? Que você está tão focado ali que você não está vendo. Exato. E você consegue até melhorar a precificação de quais serviços demandam mais tempo seu, você consegue até melhorar essa parte também, né? Muitas vezes você tem coisas que te demandam uma exaustão de tempo ali de 1, 2 dias, mas no final ela não te traz uma rentabilidade nenhuma. Você demorou muito tempo que você poderia ter gastado com outras coisas mais simples que poderiam trazer uma rentabilidade. Né? Exatamente isso. Então, essas visões, você colocando no papel, você vai conseguir fazer, né? E no caso de um visual, que se você tem um sistema alimentando, fica mais fácil, né, de fazer essa visualização. Show. Meu amigo, acho que é isso, né? Nosso primeiro podcast. Falamos pouco, bem tímidos. Não tem problema, mas... Marcos, muito obrigado aí, né, pela sua presença, e foi muito bacana, né, conhecer um pouco mais aí profundamente a tua história. Acho que a gente não tinha feito 1 a 1 ainda lá, né? Não, então, ainda não. Então foi bacana aí, que para mim já valeu bastante entender um pouco aí. E obrigado também pelo atendimento, né, e rápido aí. Acho que vai ficar marcado para a história, né, o primeiro episódio, né? Então, muito obrigado. Chega chegando. Abraço. Abraço. Obrigadão. Obrigado. Feito, senhor.